O corpo físico ele é o veículo de manifestação da nossa consciência, que são esses corpos sutis. Então depende da literatura que a gente estuda aí, você vai achar dentro classificações com 7 corpos com nomes diferentes, né? O Espiritismo deu uma simplificada, chamou de perispírito, mas nós somos esses corpos sutis que nos manifestamos através do corpo físico. O ritual que atua trabalhando já vai começar a trabalhar esses aspectos dos corpos sutis. E o físico vai precisar reverberar. Tem gente que vai sentir uma paz que nunca sentia na vida, ou nunca sentiu na vida, aquele vazio de repente some. Então dependendo, né? Para uns é mais intenso, para outros é menos intenso, de acordo com o que cada um tem dentro do condomínio, né? Dentro dos corpos ali de necessidade de limpeza, do resgate de alma no xamanismo, que é a ferramenta mais antiga que a gente tem. O xamã faz uma jornada de incursão e vai resgatar esses fragmentos para integrar com a consciência atual, já tratado sem aquela emoção, ó. A regressão terapêutica, a apometria, assim, tem várias técnicas que me permitem acessar esse registro acástico e tratar. Fazer. Então você está naquele estágio que você acordou, mas não acordou ainda, vai voltar a dormir, mas não dormiu ainda. Então nesses 10 minutos, normalmente, se você tem um sonho, Entendi. você está acessando as suas memórias, o teu próprio registro. Né? Então é uma coisa muito comum de acontecer. Depende de como está seu dia, agitação, sua agenda, o que você tem para fazer, a sua mente está polarizada numa frequência. E aí você pode acessar outras histórias que estão polarizadas nessa frequência e te trazer, às vezes, um sonho estranho, mas memórias que estão. A gente não lembra como era o planeta quando a gente vivia aqui em Atlântida, em Lemúria. E é o slogan, né, da técnica que eu sempre falo: Manaqui despertando o melhor que há em ti. O que você dá de dica para as pessoas estarem despertando o melhor delas? Fala pessoal, tudo bem? Marcos aqui. Episódio 3 da Volta do Conhecimento. E essa volta vai ser totalmente diferente, vai ser dentro do carro do entrevistado. Eu tô hoje aqui com ninguém mais, ninguém menos que Arlindo Marcon. Pra vocês terem uma ideia, a agenda do cara é tão complicada que eu tive que me jogar dentro do carro do cara para poder fazer a entrevista. Falei, Arlindão, não tem agenda pra nada, né? Cara, agenda tem, mas ela tá lotada. Olha só que coisa, né? Olha, eu não sei se ele não tem agenda ou se ele não tá afim de andar no parque. O que é, Arlindo? Qual dos dois? É os dois. Não, eu até pretendia andar no parque mais tarde. Deixei até um horarinho reservado. Mas... última semana do ano, então a gente está aqui. O último evento do ano vai ser domingo, né? Então tá naquela correria. Atendimento até 10 da noite. Então chega 9 horas da manhã no espaço, sai de lá às 10. Então o que acaba acontecendo é que sobra pouco tempo para evento externo, né? Mas agora eu voltei aí a sexta e o sábado para preparar todo o material para o trabalho de domingo, que vai ser muito intenso e bem legal. Então isso, tem que respirar. Então não dá para caminhar, vamos dirigir. Né? E detalhe, não estamos a só, estamos aqui com, ó quem tá aqui atrás? Pedrão! São os bastidores, né? Ó, para vocês que acompanham aí os podcasts, o Reconectando da Renata Palomo, olha, é o Pedrão que faz tudo aqui, a parte. Lá, mostrando a telinha para vocês. Ó. Faz as mesas de cortes, faz toda a parte de som. E detalhe, ele vai estar conosco no domingo, né, no evento Manaqui for All. E vai ser muito incrível. Na verdade, estamos todos juntos aqui, que viemos fazer a visita técnica no espaço, né, aqui no Brooklyn, para ver o que vai precisar pro Arlindo, a todas as partes das conexões e tudo, né? Pra tá tudo redondinho para domingo, né? O trabalho começa dias antes, né? Não é só chegar domingo e vamos fazer aqui nada. Isso. Tem toda a preparação, toda a organização, arrumar tudo para ficar redondinho. Sim, e fora o astral que já tá trabalhando, né, Arlindão? Sim, isso para todo mundo que já está inscrito aí. O pessoal às vezes chega no dia do evento e fala: nossa, tô me sentindo mal, tô me sentindo esquisito faz uns 2 dias. Eu falei: sim. Quando você se cadastra, agenda alguma coisa para fazer atendimento, o trabalho começa. Eu digo que domingo o trabalho finaliza, né? Mas já está todo mundo em trabalho aí, tem gente que está tentando entender o que está acontecendo, não sabe, então fiquem sabendo, né? Vocês já estão sendo trabalhados e domingo a gente finaliza o atendimento,
né, com todo o acolhimento necessário, porque o trabalho ele tem uma extensão, né? Ele começa alguns dias antes, por isso que as pessoas ficam 2, 3 anos meio toda torta aí. A gente finaliza ele um dia, mas ele tem uma reverberação ainda. Sim. No mínimo uma semana ali para assentar tudo que foi trabalhado. Então a ideia do trabalho conjunto foi exatamente a gente aplicar as práticas bioenergéticas pós, né, resgate de alma, que é para poder minimizar esse impacto e passar... Entrar um ano redondo, né? Sim, sim. Com aquela faxina de fim de ano, então a gente vai fazer aquela faxina no condomínio para começar um ano aí já com os 2 pés direitos. Legal, incrível, pessoal. E assim, e tem gente que começa a sentir até piriri, coceira, né? Normal. Faz tudo parte, né, desse processo que já vai estar sendo trabalhado, né? A parte, inclusive física, né? Não só a parte energética ou a parte espiritual, né? O corpo físico ele é o veículo de manifestação da nossa consciência, que são esses corpos sutis. Então depende da literatura que a gente estuda aí, você vai achar dentro classificações com 7 corpos com nomes diferentes, né? O espiritismo deu uma simplificada, chamou de perispírito, mas nós somos esses corpos sutis que nos manifestamos através do corpo físico. Então como a gente já começa a trabalhar nesses corpos sutis, claro, a reverberação no corpo físico. Então, às vezes, o processo de limpeza faz parte do tipo. Joga fora. Time in traffic, 7 minutes. Tá vendo? A gente fala 7 minutos de tráfego. Aqui em São Paulo é isso. Qualquer lugar que a gente vai, a gente fica preso no trânsito. Sim, sim. E então, o corpo físico, às vezes, você está limpando esse energético todo que está manifestando no físico. E quando você tira isso aqui, libera, o corpo fala, ufa. Então pode vir, às vezes vem as crises de choro, às vezes vem limpeza física, alteração no ciclo menstrual, então tudo faz parte do processo de limpeza do energético, né? Então essas manifestações é legal a gente ficar atento, perceber o que está acontecendo no corpo físico, porque isso faz parte do processo. Porque todo mundo que marca para participar de um evento de cura, né, já tem um objetivo do que quer curar, já tem algo que incomoda ali no dia a dia. Então, esse aspecto, né, a própria intenção de vocês, com todo o grupo espiritual que atua trabalhando, já vai começar a trabalhar esses aspectos dos corpos sutis. E o físico vai precisar reverberar. Tem gente que vai sentir uma paz que nunca sentia na vida, ou nunca sentiu na vida, aquele vazio de repente some. Então, dependendo, né, para uns é mais intenso, para outros é menos intenso, de acordo com o que cada um tem dentro do condomínio, né, dentro dos corpos ali de necessidade de limpeza. Então, mas faz parte, né? O importante é assim, fim do processo, né? Pelo menos uns 7 anos que eu tenho de experiência fazendo, a palavra que resume o final de todo o trabalho desse é paz, né? Fica todo mundo em paz, uma leveza, que esse é o grande objetivo, para que todo mundo saia dali para passar aí as festas de fim de ano, entrar um ano novo, já programando uma nova jornada, já com esse condomínio novo, limpinho, estabilizado. Incrível, incrível. E você falou, né, Arlindo, a respeito dos resgates de fractais, né? Você é o idealizador da técnica de resgate de fractais da alma, né? Explica pra gente, o que são os fractais? Fractais de alma são basicamente uma memória com emoção. Então, a maior parte da nossa consciência está aqui encarnada. Cada personagem que eu já vivi tem um pedacinho dessa consciência, com cada papel interpretado. Então, a nossa personalidade, quando chega nesse corpo físico, ela já vem pronta. Ela foi moldada baseada nas experiências que eu já tive. Só que entre essas consciências, essas histórias já vividas e eu aqui hoje encarnado, tem alguns fragmentos de memória. Então, nesta vida, se cada um olhar para trás, vai lembrar de alguns fatos que ainda tem um incômodo ali. Os traumas, né, que a gente passou, aquelas situações que deixou por 7 anos, quando eu lembro dela eu tenho raiva de novo. Por quê? Tem uma memória com uma emoção. Então quando você deixa esse corpo físico, essas memórias com emoções estão cheias. As meninas sabem muito bem o que é isso. Porque da adolescência tinha aquele meu querido diário, que ela ficava anotando tudo que acontecia. Ai, hoje o Joãozinho me beijou, aquele monte de coraçãozinho, florzinha, aquela coisa linda, maravilhosa. No dia seguinte ela chega na escola, o Joãozinho está beijando a Maria. Ai, Joãozinho beijou a Maria, aquele coraçãozinho partido, aquela carinha chorando. Então esses são os registros de emoções, né, que nós chamamos de registro acástico. Ou seja,
é o registro que tem todas as minhas memórias e todos os meus dias vividos de todas as nossas vidas. Então, quando a gente passa por alguma emoção muito intensa, às vezes é como se um fragmento da nossa alma, um fractal, um fragmento, ficasse preso naquela, vivendo aquele momento. Tem uma emoção contida ali. Então a história segue, mas aquela memória ainda está ou naquela raiva, ou naquela tristeza, ou naquela emoção que ainda incomoda. Então, quando eu passo por uma situação muito intensa, às vezes é como uma onda, né? Você joga aquela pedra na água, ela faz aquela onda em cima da água. Quando eu passo por uma emoção muito intensa, eu gero uma onda emocional, uma frequência que vem vibrando dentro do registro acástico. Aí o que vai acontecer? Essa vibração dentro do registro acástico pode ativar outras memórias de outras vidas de mesma frequência. Então vamos lá, a ansiedade é uma frequência. Então uma criança esperando ganhar um PlayStation agora no Natal está ansiosa. Aquela noiva no altar que o noivo não chega, está ali atrasado, está ansiosa. Aquela que foi colocada numa pilha de madeira e está pronta para ser queimada pela Santa Igreja, está ansiosa. Então a gente não define, né, as frequências pelas histórias em si, mas sim por que tipo de vibração, por que tipo de emoção está contida naquela experiência. Então a gente não se preocupa muito sempre com as experiências. Então, desde o resgate de alma no xamanismo, que é a ferramenta mais antiga que a gente tem, quando o xamã faz uma jornada de incursão e vai resgatar esses fragmentos para integrar com a consciência atual, já tratado sem aquela emoção, a regressão terapêutica, a apometria. Assim, tem várias técnicas que me permitem acessar esse registro acástico e tratar, fazer essa integração. Então, Lacerda codificou a apometria em 1960, o Godinho veio estender esse trabalho, né? Foi quando eu comecei a estudar, fui começar a estudar com o Godinho. E essas técnicas apométricas, elas trabalham ligadas, né? Ambos, né? Tem centros espíritas, então você segue a linha baseada em cima do espiritismo para o tratamento. No finalzinho da década de 90 aí, já houve um grupo ali em Santa Catarina que desvinculou a apometria do espiritismo, ou seja, nós estamos falando de energia, nossa consciência é energia. Né? Então, eu trato energia com energia. O reiki é um tratamento de energia, uma energia pura, limpa, que vem por uma aplicação com a mão, né? O reiki, jorei, mahikari, manifai healing, passe magnética, né? São técnicas para você aplicar energia com as mãos. Então, esse desligamento, né, da apometria da espiritualidade, ou seja, não tem nada a ver com religião ou espírito, né? Que se chama, então, o pessoal chamou de apometria quântica, é você trabalhar essas energias nessas realidades paralelas onde esses fractais ficaram presos, porque pra gente tem mania do tempo. Nossa, eu estou ali queimando em cima de uma fogueira em 1413. Essa história já acabou. Mas por que eu tenho, né, esse incômodo todo? Porque eu tenho uma memória criada ali. Então, só que essa memória ela está numa linha de tempo para nós, enxergando como tempo. Se eu tirar a linha do tempo, ou seja, fora do corpo a gente não tem linha de tempo, então eu consigo navegar para frente ou para trás, tanto faz, para fazer essa limpeza desta massa de energia que está presa ali vibrando. Então a gente faz essas integrações, então a gente trabalha energia com energia, né? Então esse resgate, né, desses fractais seria, né, a identificação, acesso, limpeza e integração dessa energia, daquela memória. Sim, a história já foi, já aconteceu, eu estou vivendo outra história. Nós somos atores. Eu estou Arlindo nesse papel de Arlindo. Já tive vários nomes em vários locais desse planeta ou em outros planetas com experiências. Então, eu não posso permitir que essa memória antiga, esse padrão, essa crença que vem de outra história, interfira nessa. Eu estou vivendo outro momento, num planeta totalmente diferente do que era há 100 anos atrás. Então, eu não posso trazer aquele padrão, aquela crença, aquelas traumas todos vividos da outra experiência para essa experiência. Esse é o grande propósito do trabalho. Então, o que a gente trabalha? Medos, traumas, fobias, padrões, crenças, problemas de relacionamentos. Não existe o santo no bateu, existe um registro acástico cheio de memórias com aquela pessoa. Né? Problemas físicos, às vezes doenças que você vai no médico, já foi em 500 médicos diferentes e não acha nada no diagnóstico, todos os exames estão perfeitos e você tem sintomas. Exato, exato. Então esses sintomas estão onde? Nos corpos energéticos.
Como está aqui, é o veículo de manifestação dessa consciência, que são esses corpos sutis, aonde vai manifestar? No físico. Às vezes a pessoa tem lá um câncer, faz um tratamento, se cura. Passa 3 anos, o câncer voltou. Não, ele estava aqui no energético, manifestou no físico. O médico limpou o físico, mas ele continua no energético. O que vai acontecer? Vai manifestar de novo. Enquanto você não limpar a origem do problema, ela está lá e vai se manifestar, não tem como. O corpo físico é um só para todos esses fragmentos. Sim, sim. E uma coisa interessante, Arlindão, que quando eu também estou fazendo a aplicação do Manaki, as pessoas muitas vezes acabam fazendo algum tipo de regressão, né, também. E é interessante que pessoas, por exemplo, que tinham pavor de água, né, acessam uma vida que morreu afogada, Sim. né, ou pessoa que tem uma dor de cabeça insuportável que ninguém detecta, acabou acessando uma vida que ao final da vida tomou um tiro na cabeça, na nuca, né? Então, através da aplicação, a pessoa ressignifica, né? É isso. E tá tudo bem. Durante o trabalho é isso. Você está mexendo nos corpos sutis, é a sua memória. Então, às vezes, você pode ter essa captação, que a gente chama, né, dessa informação numa tela mental. Então, a regressão faz isso. Então, você pode captar isso em terceira pessoa, assistindo um filminho, como se estivesse vendo no cinema, vendo aquela cena acontecendo. Você pode acessar em segunda pessoa, ou seja, do lado do personagem, conversando com ele. Pode acessar em primeira pessoa, que eu acho que é mais dolorida, que é quando você está com os olhos do personagem, vendo e revivendo aquilo tudo de novo. Você pode acessar só por sensações e por emoções. Então, às vezes vem uma sensação, às vezes vem um pacote, um bloco de informação, dizendo, olha, você viveu numa época onde você tomou um tiro na cabeça, por isso essa dor, agora nós estamos restaurando esse campo energético, e findo aquela informação, você não tem mais a dor. Sim. Então, esses acessos, né, são produzidos, porque quando a gente está trabalhando nesse campo energético, né, e ele vai refletir no físico, às vezes a gente acessa. Uma coisa muito comum, pessoas falarem que tem sonhos repetitivos. O ciclo do sono, ele é emocional, então você tem um ciclo de estado de alfa, quando eu estou quase dormindo, quase acordando, estágio de sono profundo. Então, nesse estado de alfa, quase dormindo, quase acordando, a frequência onde eu consigo acessar o meu registro akáshico, acessar o meu banco de memórias. E no sono profundo é onde minha consciência desprende do corpo físico e vai dar um rolê pelo astral. São as viagens astrais, as viagens extrafísicas ali, que na grande maioria a gente não tem consciência de onde estava. Então às vezes a gente acorda achando que estava sonhando, não, a gente estava fora do corpo em algum determinado local. Como fora do corpo não tem linha de tempo, então a gente pode viajar para dentro, para trás, para frente, para um outro planeta, e às vezes tem um sonho que é meio estranho, que cognitivamente o cérebro não consegue captar. Mas um sonho repetitivo, em geral, é uma memória nossa, que nessa, eu estou ali no quase dormindo, eu já tenho acesso a essa informação. Coisa muito comum, essas pessoas que gostam de botar aqueles 10 minutinhos no soneca de manhã. Então tocou o despertador, você, mais 10 minutinhos. Então você está naquele estágio que você acordou, mas não acordou ainda, vai voltar a dormir, mas não dormiu ainda. Então nesses 10 minutos, normalmente, se você tem um sonho. Entendi. Você está acessando as suas memórias, o teu próprio registro. Né? Então é uma coisa muito comum de acontecer. Depende de como está seu dia, agitação, sua agenda, o que você tem para fazer, a sua mente está polarizada numa frequência. E aí você pode acessar outras histórias que estão polarizadas nessa frequência e te trazer, às vezes, um sonho estranho, mas memórias que estão. A gente não lembra como era o planeta quando a gente vivia aqui em Atlântida, em Lemúria. Então a gente não faz a mínima ideia como era a configuração disso, né? Os tipos de seres que viviam, o que você olha na mitologia grega, ou você olha ali nos desenhos contidos nas pirâmides do Egito. Tudo isso coexistiu aqui. Então a gente já viveu com seres de 15 metros de altura, já viveu com seres com cabeça de pássaro, cabeça de leão. Era uma convivência nacional. Nós tínhamos essa opção de escolher esse tipo de corpo para viver aqui. Entendi. Então quando você acessa uma memória desse tipo, você acha que o sonho é estranho. Não, é só uma memória. A gente já teve essa configuração, né, de pessoas nesses diversos formatos coexistindo no planeta. Hoje a gente acha estranho, mas na época era normal, né? Agora, Lindão, uma coisa que fica uma dúvida e de repente o pessoal também tem essa grande dúvida. Dá para ter mais ou menos uma noção meio que por cima de quantas vidas nós já tivemos?
Estimated time in traffic, 9 minutes. Bom, temos mais aqui uma zona de tráfego, vamos lá. Dentro do meu curso tinha pelo menos até as turmas passadas, a gente fazia um trabalho de identificar a origem planetária, quanto tempo está aqui no planeta, quantas vidas já teve por aqui, se veio exilado, se veio voluntário, né? Se veio fugindo de guerras ou desastres naturais, porque essa informação está no registro akáshico, né? Quando a gente chegou no planeta e por quê? Né? Isso aqui é só para quem assistiu o filme Avatar, né? Tem uma hora que os caras chegam ali em Pandora, só que a atmosfera não é respirável para o ser humano. Então o que eles fizeram? Montaram lá uma fabriquinha, um laboratório, e criaram alguns corpos inanimados ali, todos azuis, 2 metros de altura, que continham o DNA dos seres que viviam naquele planeta, ou seja, então tinha uma estrutura de fisicalidade que permitia se viver naquele habitat, e fazia-se o que? A transferência da consciência acoplando. Então você colocava ali a pessoa numa máquina de criogenia, transferia a consciência dela para aquele corpo e ele ia passear em Pandora com aquele novo corpo. Aqui na Terra foi a mesma coisa, né? Vários seres chegaram aqui em vários formatos diferentes, só que você precisa respirar. Então fala, por que o ZT não desce aqui e vem bater um papo? Primeiro que ele não fala sua língua, segundo, essa atmosfera que a gente respira serve para o organismo biológico deles, então existe um certo nível de dificuldade aí de adaptação, né? Daria para você conversar fisicamente com esses seres, desde que né, no planeta onde eles vivem tivesse esse tipo de atmosfera que a gente tem aqui, né? Alguém já tentou respirar debaixo d'água? Difícil, né? Então é a mesma coisa. Então tem esses processos iniciais, então tudo isso fica registrado no registro akáshico. Então existem maneiras de você fazer esse acesso e a leitura dessas informações. É uma biblioteca, né? Então quantos livros tem na biblioteca? 345, tá bom, você já encarnou 345 vezes. E uma coisa que eu percebo, Arlindão, que assim, todos que estão aqui, cada um veio determinadas vezes, né? Não é tipo uma conta exata, né? Tipo, estamos em 2024, então todo mundo veio X vezes, né? Não. Porque para mim o que fica muito claro é que assim, por exemplo, a gente que está nesse caminhar, né? Do autoconhecimento e buscando cada vez mais se melhorar, expandir a consciência, eu vejo que, por exemplo, as outras pessoas que, ou a galera que está muito na Matrix, ou as pessoas que realmente só estão focadas nessa parte da sobrevivência, né? Que é comer, casar, ter a casa, filho e acabou, e a vida é isso, né? Na verdade, eu vejo que são pessoas que estão com menos experiência, menos vivência, talvez, né? Não necessariamente, tá? Porque existe um tempo médio, né, de reencarnação. Claro, você vai para um plano intermediário, intervidas ali, e você tem que aguardar a disponibilidade de corpos para voltar. Então, sei lá, tinha lá assim, um prazo. Hoje, né, nós temos 8 bilhões de encarnados. Se você falar que é meio a meio, então você tem 4 bilhões de casais. Então, vamos falar que tem pelo menos metade disso são sexualmente ativos. Então o que acaba acontecendo? Você tem 2 bilhões de possibilidades de gerar um filho e descer para a Terra. Quando na superfície da Terra tinham 100 mil pessoas, então você tinha lá 20 mil pessoas produzindo corpos. Então a fila demorava mais para você pegar um ticket e poder vir ter uma experiência aqui embaixo. Você sobe e vai para o fim da fila, esperando um corpo novo. Conforme a população vai aumentando, esse prazo médio de reencarnações diminui. Mas tem outro fator que determina, né, esse tempo. Por quê? Como eu voltei para o plano intervidas, né? Então, se fisicamente eu morri todo arrebentado, né, caí do penhasco, ou tive vidas muito duras, ou seja, você demora um tempo para recuperar aquela consciência, para deixar ela intacta para poder ir para a fila. Então você tem um tempo de hospital antes de voltar para a fila, então esse tempo pode aumentar. A outra pode ser por proposta. Fala, olha, eu venho aqui há
20 encarnações como soldado, agora quero ser médico. Então o que você faz? Você faz um preparo antes de vir. Então você vai estudar medicina, você vai trabalhar nos hospitais ali dentro, para depois ir para a fila. Então você pode ter uma mudança de jornada, que pode demandar um tempo de estudos, ou a própria recuperação. Lá como o plano é muito sutil, né? Tem o ectoplasma suficiente para isso, por isso que às vezes a gente faz os trabalhos noturnos de desdobramento, né? Para quem tem consciência, essa parte do sono profundo, de você desdobrar e ir para um hospital desse fazer tratamento. E aí você tem um gradiente de ectoplasma, né? Para poder ajudar e acelerar o processo de recuperação naqueles que estão na fila. Então não tem uma regra, né? A regra que demora mais, vamos dizer assim, seria essa da fila da disponibilidade de corpos. Mas às vezes, ou seja, até tem corpo, mas você não está pronto ainda, você precisa se preparar para voltar. Então tem essas variantes, né, que determinam. Às vezes o cara desencarna, uma semana depois está encarnado. Porque ele já tem um nível de consciência tão alto, né? Ele já tem um propósito e ele já volta para continuar naquele propósito. É uma continuação de jornada. Então eu não preciso ir lá estudar nada para aprender nada. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu simplesmente vou, troco. É igual o carro alugado, né? Olha, esse carro está com problema, você para na locadora, pega outro e continua a jornada. Então às vezes acontece sim, de você reencarnar uma semana depois. Entendi. Tudo depende aí como está o estado de consciência desse ser. Né? Então em épocas como essa agora, que a gente está dentro do cinturão de fótons, que a gente tem uma elevação forçada da nossa frequência, querendo ou não, ela vai subir. Estudando ou não, todo mundo vai estar subindo a frequência. Sim. Então o que acaba acontecendo? Quem já está estudando, quem entende como funciona, quem conhece o mecanismo, fica mais fácil para entender o que está acontecendo com a percepção. Né? Aquela mediunidade de corporação extrabuchando acabou, não tem mais. Agora é uma mediunidade intuitiva. Sim. Você percebe, né? Como seus chakras, eles emanam energia e captam energia. Então você está trocando energia com todo mundo que está ao seu redor. Então essa leitura dessa captação do campo energético, né, já te traz exatamente o que está acontecendo. Às vezes você está vendo que o problema já está aqui no outro corpo sutil, já está numa outra história, não é nessa. Sim. Você aprende a ler isso. Sim, sim. Então tem gente que está recebendo essa informação, como nunca estudou, não faz a mínima ideia do que seja, o que acaba acontecendo? Começa a enlouquecer. E vai pro tarja preta para ficar dopado, vira um Walking Dead da vida, porque a pessoa está se utilizando e não faz a mínima ideia do que é aquilo, e vai começar a ficar enlouquecida. Como era antigamente, né? O Kardec, né, quando reencarnou com o Chico Xavier aqui, né, veio falar: gente, vocês não são loucos, vocês são médiuns. Tanto que até 1950 os nossos manicômios eram lotados. Sim. Aliás, não precisa ir muito longe, não. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu morava em São Bernardo. De São Bernardo para São Paulo tinha um manicômio ali, o Charcot. Ele estava ativo ainda em 83. Né? Então, hoje a gente não tem mais manicômio. Por quê? Porque descobriram que as pessoas que estavam ali não eram loucas. Elas falavam, ouviam vozes e viam espíritos. E nós somos espíritos. Sim. Né? Uns com corpo, outros sem corpo. Então o bate-papo é uma coisa normal entre mundos, vamos chamar assim, ou entre dimensões. Ele está numa dimensão, a gente está em outra. Não são mundos, o mundo é o mesmo. Só estamos em dimensões e frequências vibracionais diferentes. A gente num corpo mais denso, eles num corpo mais sutil. Mas a conversa pode existir. E não tem nada de loucura nisso. Então, quando você não entende, não sabe, não estuda, não sabe como é que funciona, não sabe nem quem você é, você acaba enlouquecendo, literalmente. Porque tem um monte de gente falando na sua orelha. E às vezes esse que está falando na sua orelha é você mesmo. Aquele personagem seu da outra história, que você acha que você tem um mentor, na verdade aquele mentor é você na sua outra versão que tem esse conhecimento. Sim. Aí entrando naquele aspecto de espiritualidade versus ciência, né? Porque na verdade não tem uma barreira. Na verdade é uma coisa só. É que na verdade o pessoal enxerga como espírito, aquele fantasminha com lenço na cabeça, não sei o que lá, o todo desfigurado. Na verdade, não. A consciência é energia. E fora do corpo você não tem forma. Então, às vezes, eles plasmam uma forma para se apresentar para que cognitivamente você entenda que você está falando com uma pessoa. Às vezes você vai lá num centro espírita e fala: tem um xamã aqui, você vê lá o índio com
cocar na cabeça, aquela coisa toda, para quem tem uma clarividência. E na verdade o cara tem 3 metros de altura, é azul, tem um olho desse tamanho, mas ele plasma uma imagem de um caboclo, de um preto velho, para você achar que você está falando com uma entidade. E na verdade, às vezes, o cara não é nem desse planeta, nunca encarnou aqui. Né? Então, essa plasmagem que a gente tem, essa flexibilidade de plasmar a energia fora do corpo, você cria-se de qualquer forma. Sim. Né? Então, eu tenho, dentro desse processo de dar aulas de apometria, acabei canalizando uma mesa radiônica, mas acabei montando um curso que ele tem 2 módulos. Né? E um módulo ele é pré-requisito, para o uso da mesa, obviamente, mas para estudantes espirituais ele é bem legal, porque ele traz bastante dessa informação, desse fracionamento da mente e o nosso fracionamento a partir da fonte até o corpo físico. Então o resgate de fractais de alma também, fractais de alma, ele pode ser essa fragmentação da nossa consciência aqui, nessa encarnação, ou a partir da fonte, minha geração de estrutura supramonádica, monádica, eu sou, até chegar na extensão de alma, ou seja, onde nós estamos dentro desse corpo físico, a partir da fonte. A centelha divina, né? Todos nós viemos da mesma fonte. Todos os seres, por isso que falam, somos todos um, somos. É a fonte em experiência, mas quando você vai para a sua estrutura supramonádica, lá em 40D mais ou menos, ali você tem uma codificação, você foi projetado para fazer algo. E essa estrutura vai ser subdividida em N fragmentos, de 2.000 a 3 milhões de fragmentos aqui embaixo, quantos necessários para cumprir o papel e o objetivo daquela criação, daquela formatação original, daquela estrutura supramonádica. Então, sim, todos nós temos um objetivo e um porquê. Né? Porque isso já vem programado na nossa codificação original. Então, no curso eu falo bastante sobre todos esses aspectos, né, para entender um pouquinho do que somos, do que fazemos, né, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, né, para poder ajudar. Porque quando você entende a regra do jogo, é mais fácil para jogar. Sim, né? Com certeza. Cada país que você nasce tem uma regra diferente. Aqui pode, aqui não pode. Aqui se você fizer isso, você vai para o inferno. Aqui se você fizer isso, você vai para o céu. Então, assim, qual é a regra? Qual é a experiência? Né? A regra, a sua regra, né? O que você está fazendo aqui, a partir do momento que você recebeu um veículo para se manifestar. Você alugou um carro, não localiza, tá? Você vai fazer o que com esse carro? Vai viajar, vai pôr na garagem, vai trabalhar? Vai carregar peso? Você tem que ter um objetivo para aquilo. Sim. Né? Então, quando você vive sem objetivo, é isso. Você existe, você não vive. Aí vira aquela vida sem graça, depressiva. Você não tem um objetivo, você não tem um motivo para estar vivo, não tem um motivo para estar aqui na Terra. Precisa ter o porquê, né? Cadê o porquê? Né? Se você acordou, abriu o olho, cara, esse é o motivo. Você está aqui por uma experiência, tem mais um dia de experiência, aproveita. Né? Quantas pessoas, né, deixaram de parar para apreciar um pôr do sol no fim da tarde? Cara, tem um show todo dia, mas tem que pagar $500 para ir lá ver o sertanojo cantar. Né? Mas você tem um show todo dia de graça e não olha. Exatamente. Né? Exatamente. Então você tem tanta coisa disponível, mas esquece. Por quê? Porque exatamente isso, essa busca pelo objetivo, chega uma hora que cansa, né? Quantas vidas encarnando sem saber o que você está fazendo aqui, e tudo isso foi propositalmente programado para ser assim. Então nós estamos presos numa cadeia chamada planeta Terra, que começaram a remover essa malha planetária. Agora a gente tem uma oportunidade de ir embora, então estou chegando no momento de poder acessar tudo isso, né? Vejo o que tem aparecido pelos céus ultimamente, nesses últimos dias, né? Começando a trazer um pouquinho de informação aí pra gente, finalmente começar a entender um pouquinho sobre tudo isso. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. Elinda, uma coisa que eu também sempre pergunto a gente já falou já no começo, né, da entrevista a respeito do evento do dia 22, né, domingo agora, né, vai ser das 14 às 19, estaremos trabalhando aspectos da chama trina, né, o Arlindo vai vir com uma roda de apometria xamânica muito incrível, muito forte, né, para trabalhar esses resgates, vai ser muito incrível, né. Pedro vai estar lá com a gente também, Renatinha também vai estar lá nos brindando com a presença, né? E uma coisa que eu costumo perguntar também para o pessoal, além do quando eu faço essa entrevista, quais foram as suas percepções com relação à técnica Manaki? Como eu falei um
pouco atrás, né? Toda vez que você faz uns resgates desses seus trabalhos, você está mexendo nos corpos sutis. Então, quando você aplicou a primeira vez, eu fui experimentar, esse trabalho de você acessar esses corpos e você equalizar esses corpos, né? Deixar eles alinhados, traz esse estado de presença, de ser bem mais leve, né? Então, quando você me convidou, falou, vamos fazer o evento junto, eu falei, ótimo, porque quando eu faço o meu trabalho, né, tem esse trabalho de fazer a limpeza, de limpar todos esses aspectos e de encaixar, né, na sequência esse alinhamento, essa limpeza, essa estrutura de deixar tudo encaixadinho. É uma ferramenta que soma com a minha, né? Eu, na minha roda, eu tenho uma parte dela que eu normalmente faço um trabalho, né, parecido, né? Mas quando ele fez a primeira vez, foi uma coisa que eu falei pra ele, eu falei, cara, dado ao meu trabalho, né, que é limpar o umbral o tempo todo. Só um pouquinho aqui, tio, obrigado. A gente já tá chegando na galera. Estamos entrando aqui já no IEC, estamos voltando aqui, estamos encerrando certinho, hein? Deu perfeito. O mais legal aqui, ó, mostrar pra turma do lado de cá, ó. É o ZTzinho aqui, ó. Os amiguinhos, chega lá o mestre Yoda lá. Muito bom, bom. Então, assim, foi uma coisa que eu falei pra ele, cara, é difícil pra mim, né, entrar num momento de estado na meditação, né, no yoga, tenho feito yoga ultimamente para poder justamente trazer esse estado mais leve de percepção. Então, o que eu vi depois da aplicação da Manassi, eu entrei muito rápido nesse processo de acesso do meu próprio campo, né, e de vibração. Então, foi uma coisa que eu falei, cara, é muito acelerado o processo. Você chega e entra na onda e você vai para o teu próprio campo, onde você faz a sua leitura ali. Sim, sim. Né? Eu achei muito acelerado a maneira de chegar e, cara, muito intenso. Legal, legal, muito bom. E para encerrar, Arlindão, uma coisa que é o slogan, né, da técnica que eu sempre falo, Manaki despertando o melhor que há em ti. O que você dá de dica para as pessoas estarem despertando o melhor nelas? Faxina. Porque, ou seja, o que nos impede de... Eu brinco, né, que esse corpo físico é um condomínio, né, nós somos o dono dele, é a nossa vez de brincar, somos o síndico do condomínio, mas a gente tem um monte de inquilino aqui. Esses inquilinos são essas memórias que estão nesses corpos sutis, que precisam ser limpos. Por isso que o Marcos falou, tem gente que durante a aplicação acessa vidas passadas. Sim, a gente está trabalhando exatamente nesses corpos. Então, quando você tira esses inquilinos, e você é o síndico, toda vez que você apresenta uma pauta, todo mundo vota. Todos esses fractais que estão ativos vão vibrar e você age e reage baseado em sentimento e emoções. Conforme eu vou deixando isso aqui equalizado, calmo e tranquilo, eu coloco a proposta, não tem ninguém aqui perturbando, eu simplesmente executo. Então a minha cocriação, né, passa a ser mais eficiente. Porque tem uma coisa que eu, síndico, quero criar e tem o que esses padrões de crenças antigos me impedem. Então, conforme você vai limpando tudo isso aqui, você consegue partir efetivamente para a sua cocriação. Então, a recomendação é, procure todas as ferramentas que te permitem acessar esse registro e limpá-los, para trazer essa leveza. Porque despertar em você o melhor, você já é o melhor. Você já é uma mônada divisa em cocriação. É Deus em ação. O que te impede de fazer o que você precisa? Essas experiências antigas que nos limitaram, nos separaram do divino. Nós somos o divino. Então, quando você tira essas crenças, esses padrões, tira essas dores, esses traumas que estão ali, sobra o quê? O divino. Incrível. Essa é a criação. Incrível, incrível. Sensacional, sensacional. Arlindão, obrigado. Prazer. Domingão, tamo lá, todos juntos. Domingão estaremos todos juntos, até com o Pedrão aqui, ó. Vamos lá, gente. Domingão, fechar o ano, chave de ouro, hein? Chave de ouro. A dupla aqui não, o quarteto é fantástico. O quarteto, hein? O quarteto. E é isso aí, pessoal. Domingo nos vemos lá. E Manaki despertando o melhor que há em ti. Sejam muito bem-vindos ao canal Manaki for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, uma técnica energética universalista de autoconhecimento e autocura.
Dentro desse canal eu vou trazer muitos conteúdos a respeito da técnica Manaki e também vários estudos, dos meus estudos a respeito da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu te convido a você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa egrégora de luz e de estudos junto comigo. Se você quiser saber mais a respeito da técnica Manaki ou até agendar uma sessão, entre no site www.manakiforall.com.br ou através das minhas redes sociais, @ManakiForAll. Manaki, despertando o melhor que há em ti.